O diagnóstico da hanseníase depende do exame clínico, da reação de Mitsuda, da baciloscopia e da histopatologia. A histopatologia é um pilar fundamental neste esquema e ela não só se presta à exata classificação do paciente, como também à detecção das intercorrências e dos aspectos evolutivos do paciente, principalmente através do tratamento. Então, para qualquer ramo da patologia, é fundamental que nós tenhamos um bom padrão histológico. E como tal, no caso particular da hanseníase, nós necessitamos tomar determinados cuidados técnicos que permitam um bom padrão histológico e também, com isto, uma boa condição de diagnóstico. Assim, nós vamos, a seguir, demonstrar sequências dentro do processamento do material de biópsia, desde a clivagem inicial até procedimentos posteriores, incluindo e dando ênfase à coloração para bacilos, pela técnica de Veit-Faraco, que é uma modificação do clássico Ziel-Nielsen. Recebido o material em condições adequadas, vamos clivá-lo. A clivagem deve ser feita acompanhando-se um plano frontal ao maior eixo do fragmento. Como vemos, os fragmentos resultantes incluem subcutâneo e, no momento da inclusão em parafina, devem ser colocados com as faces não complementares voltadas para a superfície do bloco. Após o resfriamento do bloco, vamos submetê-lo à microtomia. A microtomia deve ser realizada dentro das melhores condições técnicas possíveis. As fitas colhidas devem ser divididas de modo que, no momento da coleta, ocupem a maior extensão e largura da lâmina. Quanto maior o número de secções, melhor a acuidade diagnóstica. Aconselha-se principalmente para as colorações pelo Veit-Faraco que as lâminas com as secções permaneçam na estufa a 60 graus por 24 horas, o que evita descolamentos no momento dos procedimentos de coloração. O primeiro passo na coloração de Veit-Faraco é a passagem pelas duas misturas de vaselina terebentina meio a meio. A primeira passagem deve ser realizada na estufa a 60 graus durante 30 minutos. Ao mesmo tempo, o segundo frasco com a mistura é colocado também na estufa. Ao fim de 30 minutos,
retiram-se os frascos e transferem-se as lâminas para o segundo frasco, que deve permanecer na temperatura ambiente por 30 minutos. Após este tempo, as lâminas são secadas suavemente em papel de filtro e em seguida lavadas durante 15 minutos em água corrente. Após esta lavagem, as lâminas são colocadas em posição horizontal. E a solução de fucsina de ZIL é filtrada sobre elas. Este tempo deve durar 30 minutos. O corante é desprezado e as lâminas são lavadas em água corrente por 2 minutos. O passo seguinte é muito importante. Consiste na diferenciação em álcool ácido a 1% para se retirar o excesso de corante. O ideal durante esta passagem é que os cortes mantenham um tom róseo claro. Em seguida, as lâminas voltam à passagem em água corrente durante 20 minutos. A coloração de fundo é feita pelo azul de metileno a 0,1%. Filtrando-se o corante em um frasco, onde a lâmina vai ser colocada. Então, as lâminas
previamente coradas pela fucsina e diferenciadas, são colocadas rapidamente no azul de metileno a 0,1% por 30 segundos. Faça uma lavagem rápida para tirar o excesso de corante passo seguinte é a desidratação numa série de álcools 95 e absoluto. Como vemos, a série de álcoois usadas neste passo são só empregadas para este tipo de coloração. Após a desidratação, há a diafanização por 3 xilóis. A montagem é o passo seguinte. De acordo com os processamentos rotineiros, e todos estes procedimentos permitem, ao final, que tenhamos lâminas com várias secções adequadas a uma pesquisa
bastante eficiente de bacilos. Os quadros histopatológicos das manifestações clínicas da hanseníase. Inicialmente, alguns cuidados de natureza técnica. A biópsia por punch, desde que realizada com a técnica adequada, com um punch bem afiado e dirigida a uma área bem selecionada da lesão cutânea, é mais do que suficiente para diagnóstico. Esta biópsia deve incluir o subcutâneo, pois, como demonstram os dois diapositivos seguintes, principalmente nos casos paucibacilares, o derma pode não mostrar infiltração diagnóstica, enquanto o tecido celular subcutâneo mostra ramos nervosos envolvidos e penetrados por infiltrado inflamatório ou com baciloscopia positiva. Hanseníase indeterminada. Tratando-se de um processo inflamatório crônico não específico, temos de verificar quais as alterações histológicas que permitem separar a hanseníase indeterminada dentro da vastidão dos processos inflamatórios banais que podem afetar a pele. Assim temos, não há em geral alteração epidérmica. Assim, hiperplasia epitelial, hiperqueratose, paraqueratose, espongiose, vesículas, necrose de queratinocitos, etc., não são observados na hanseníase indeterminada. Alguns casos indeterminados podem mostrar infiltrados focais superficiais que eventualmente atingem a camada basal da epiderme, mas é uma ocorrência rara. A hanseníase indeterminada representa uma dermatite superficial e profunda. Não se pode afastar totalmente hanseníase indeterminada frente a uma dermatite exclusivamente superficial, mas em geral, principalmente quando as alterações epidérmicas estão associadas, uma dermatite exclusivamente superficial afasta o diagnóstico de hanseníase indeterminada. O infiltrado inflamatório é exclusivamente linfohistiocitário, onde os histiócitos são indiferenciados e, portanto, difíceis de serem distinguidos de linfócitos, monócitos ou fibroblastos. Praticamente nunca se encontram plasmocitos, eosinófilos e neutrófilos. A presença de infiltrados com evidente plasmocitose afasta a hanseníase indeterminada, embora não afaste outras formas de hanseníase multibacilar, inclusive lesões residuais virchovianas e dimorfas. Muitas vezes, quando a biópsia cutânea é precedida do teste da histamina, podem estar presentes eosinófilos e neutrófilos. Observa-se seletividade pelo envolvimento de ramos nervosos cutâneos. Qualquer processo inflamatório cutâneo, ao envolver vasos e anexos, pode incluir os ramos nervosos, mas na hanseníase indeterminada chama a atenção
o envolvimento seletivo dos ramos nervosos. Um quadro histopatológico com estas características é altamente sugestivo de hanseníase indeterminada e nos estimula a uma procura sistemática de bacilos ou de evidências de agressão destes ramos nervosos. Esta agressão pode incluir desde penetração de células inflamatórias no peri e endonervo, delaminação perineural, hialinização endoneural, uma dermatite superficial e profunda, com seletividade de envolvimento de ramos nervosos, é sugestiva de hanseníase indeterminada. A penetração perineural com delaminação do perinervo é altamente sugestiva e a penetração evidente de células inflamatórias no endonervo é praticamente diagnóstica. Evidentemente, o achado de baciloscopia positiva é a única situação que pode definir o diagnóstico. Porém, as alterações histológicas previamente referidas, associadas ao quadro clínico, podem gerar um alto grau de compatibilidade diagnóstica. Há casos em que a clínica define o diagnóstico de hanseníase indeterminada, que não é confirmada pela histopatologia. Por quê? Em primeiro lugar, biópsia em área não adequada da lesão cutânea. Segundo lugar, lesão residual onde o processo inflamatório, após destruir ramos nervosos, regride totalmente. A avaliação quantitativa dos ramos nervosos é difícil devido à variação da inervação das diferentes áreas cutâneas e também variação dentro de uma mesma área cutânea. Deste modo, uma negatividade histopatológica não afasta o diagnóstico clínico de hanseníase indeterminada. O encontro de bacilos escassos ou numerosos não muda o diagnóstico de hanseníase indeterminada, porque a indeterminação é histológica e não baciloscópica. Uma hanseníase indeterminada, sem bacilos ou com escassos bacilos, deverá evoluir para uma hanseníase paucibacilar. Mas qual delas? Tuberculoide tórpida, tuberculoide reacional, dimorfo tuberculoide? Do mesmo modo, uma hanseníase indeterminada, onde encontramos muitos bacilos, evoluirá para tuberculoide reacional, dimorfo multibacilar, virchoviano. Portanto, a indeterminação continua. Neste sentido, é importante que todas as secções, mesmo após o diagnóstico de hanseníase indeterminada, sejam avaliadas para se detectar algum indício de transformação. Assim, uma hanseníase indeterminada sem bacilos, onde se detecta células epitelioides isoladas ou agrupadas, principalmente no interior de ramos nervosos, certamente estará em fase de transformação para hanseníase tuberculoide. Hanseníase tuberculoide. Qual a dificuldade no diagnóstico histopatológico da hanseníase tuberculoide? Teoricamente, haveria dificuldade diagnóstica para hanseníase tuberculoide
com todas as patologias granulomatosas infecciosas ou não infecciosas. Na prática, porém, uma avaliação histopatológica até certo ponto superficial poderá afastar a maior parte das dermatoses granulomatosas, como a paracoccidioidomicose, onde há hiperplasia epidérmica intensa, granulomas alternando-se com microabscessos e onde o parasita é encontrado com certa facilidade. A leishmaniose tegumentar americana, onde se observa hiperplasia epitelial intensa, um infiltrado difuso linfohistiocitário com esboços granulomatosos e onde também se pode detectar o parasita. A lues secundária, onde observa-se um infiltrado inflamatório liquenoide com uma reatividade epitelial psoriasiforme e onde o infiltrado caracteristicamente envolve vasos, sendo constituído de grande quantidade de plasmócitos, histiócitos com tendência à transformação epitelioide, chamando a atenção sempre pela disposição em manguito perivascular do infiltrado, com predomínio de plasmocitos. De modo que para estas entidades praticamente não existe problema de diagnóstico diferencial com a hanseníase. Então, uma análise histológica inicial e até certo ponto superficial permite afastar a maior parte destas patologias granulomatosas e só podem eventualmente considerar-se como diagnóstico diferencial com a hanseníase tuberculoide, a tuberculose cutânea, a sarcoidose, a forma sarcoide da paracoccidioidomicose, alguns quadros de granuloma anular e manifestações cutâneas não gomosas ou nodulares do secundarismo tardio ou terciarismo sifilítico. Todas estas situações são raras nos dias de hoje. Deste modo, em nosso meio, um quadro cutâneo constituído por granulomas que rotularemos como tuberculoides puros, contendo apenas células epitelioides, gigantócitos e linfocitos, quase certamente representa hanseníase tuberculoide. Em geral, os granulomas dispõem-se em gomos ramificados que, a partir do derma profundo e do tecido celular subcutâneo, dirigem-se para a superfície, em geral com redução progressiva de calibre. Estes granulomas são constituídos por células epitelioides bem diferenciadas e observa-se na periferia uma quantidade variável de linfócitos que podem se alternar com células histiocitárias ou então penetrar no interior do granuloma. Frequentemente, a reação granulomatosa atinge e toca a epiderme e podem aparecer células gigantes. Estas podem ser do tipo Langhans ou do tipo corpo estranho. Por vezes, em correspondência à agressão focal da epiderme,
pela reação granulomatosa, observa-se focos de paraqueratose. Para cada um dos diagnósticos diferenciais anteriormente expostos, poderemos discutir e apresentar uma série de dados morfológicos que, em geral, permite a diferenciação, mas a única forma de se definir o diagnóstico de hanseníase tuberculoide é o encontro de bacilos ou de nítida agressão neural. Empregando-se a sistemática exposta anteriormente, encontramos bacilos, não mais de uma cruz e exclusivamente em ramos nervosos, em cerca de 35 a 40% dos casos, de modo que em uma quantidade consideravelmente grande de casos, necessitamos avaliar os ramos nervosos. Inicialmente, é necessário se familiarizar com as características morfológicas dos ramos nervosos, tanto em cortes transversais, quanto em cortes longitudinais e oblíquos, e também nos seus diversos calibres. O simples envolvimento de ramos nervosos por reação granulomatosa tem pouco valor, porque os ramos nervosos acompanham vasos e anexos e qualquer reação envolvendo estas estruturas pode aparentemente envolver ramos nervosos. A exemplo do que ocorre na hanseníase indeterminada, a infiltração perineural ou penetração de células inflamatórias no endonervo aproxima mais o diagnóstico de hanseníase tuberculoide, embora a luz secundária possa apresentar uma perineurite bem evidente. A instalação do granuloma no endonervo, a interrupção, a fragmentação do nervo são diagnósticos. Não há patologia granulomatosa que provoque estas alterações. Em grande parte dos casos tuberculoides, no entanto, a destruição de ramos nervosos é tão intensa e generalizada que estes não são identificados e, embora isto possa sugerir hanseníase tuberculoide, não se presta a um diagnóstico definitivo, pois a quantidade de ramos nervosos presentes em uma secção histológica de pele é muito variável. Assim, há necessidade de atenção na identificação de fragmentos de ramos nervosos, principalmente pelo estudo sistemático e cuidadoso de todas as secções presentes na lâmina. É difícil distinguir-se células de Chivan de células epitelioides num foco granulomatoso, pois, do ponto de vista tintorial e morfológico, estas células são muito semelhantes. Porém, com atenção, nós podemos verificar que muitas vezes, em meio à reação granulomatosa, se identificam células alongadas, paralelas entre si, dispostas em arranjo fasciculado, que têm as características de célula de Chivan e que no conjunto definem o acompanhamento da estrutura fibrilar de um nervo. Podem, no entanto, restar dúvidas, pois nem sempre é fácil distinguir-se um segmento de ramo nervoso de um fragmento de músculo eretor ou de um pequeno vaso colapsado periférico ao granuloma, onde as células endoteliais podem simular células de Chivan. Nestes casos, podemos fazer
novos cortes para serem examinados ou corarmos alguns cortes, podem, no entanto, restar dúvidas, pois nem sempre é fácil distinguir-se um segmento de ramo nervoso de um fragmento de músculo eretor ou de um pequeno vaso colapsado periférico ao granuloma, onde as células endoteliais podem simular células de Chivan. Nestes casos, podemos fazer novos cortes para serem examinados ou corarmos alguns cortes por técnica imunohistoquímica usando a proteína S100. Nestes casos, qualquer estrutura de aparência fibrilar que se cora positivamente para a proteína S100 é seguramente um ramo nervoso. E aí o diagnóstico está definido. Nas formas multibacilares, deixa de existir o problema diagnóstico, pois a baciloscopia positiva em ramos nervosos, macrófagos e outras estruturas, como músculos eretores, parede muscular e endotélio vascular, bainha epitelial de pelos, etc., define o diagnóstico. O problema agora prende-se à exata classificação dos casos. Do ponto de vista histológico, vamos encontrar no grupo dimorfo ou borderline uma progressiva indiferenciação das células epitelioides, redução do número de linfócitos e aumento do número de bacilos. Próximo ao polo tuberculoide, temos casos dimorfos onde o padrão granulomatoso é bastante semelhante e por vezes indistinguível do tuberculoide. A única diferença é que os granulomas são mais extensos, não há agressão à epiderme e há maior número de bacilos que, ao lado de se encontrarem nos ramos nervosos, também são visualizados nos macrófagos. O número maior de bacilos evidencia uma deficiência funcional do granuloma que não tem ainda um reflexo morfológico. Estes são os dados mais valiosos para se fazer o diagnóstico diferencial. A agressão à epiderme como critério diferencial merece crítica, porque numa lesão tuberculoide, esta pode não estar representada na área biopsiada e estar presente em outras áreas. Principalmente na hanseníase tuberculoide e nos dimorfos próximos ao polo tuberculoide, os chamados BT, há episódios reacionais onde clinicamente as lesões aumentam de tamanho, se tornam mais tumefeitas e eritematosas, e há aparecimento de novas lesões com as mesmas características. O reflexo histológico destes episódios é, em geral, a presença de granulomas extensos, onde se observa ainda o arranjo epitelioide muito bem definido, um número razoável de linfócitos e um edema muito evidente, tanto definido pelo afastamento do tecido colágeno, como também por vacúolos que se situam na periferia das células epitelioides. A baciloscopia, nesses casos, pode ser tanto positiva
como negativa. Alguns casos reacionais, do ponto de vista clínico, mostram baciloscopia apenas transitoriamente positiva, reação de Mitsuda positiva e tendência à cura espontânea após um ou mais episódios reacionais. Esta evolução foi muito bem estudada na era pré-sulfônica. Esses pacientes, embora portadores de múltiplas lesões cutâneas, não são considerados dimorfos e são enquadrados como tuberculoides, recebendo a designação de tuberculoides reacionais ou, segundo Ridley, tuberculoides secundários. Em alguns desses pacientes, tanto do ponto de vista clínico como histopatológico, fica muito difícil diferenciar-se entre a sua colocação no polo tuberculoide ou no grupo dimorfo. Porém, alguns pacientes, principalmente aqueles que mostram evidências clínicas de uma hipersensibilidade com aparecimento de necroses e ulcerações nas lesões, podem, do ponto de vista histopatológico, ter a sua classificação no polo tuberculoide bem definida. Assim, nesses pacientes, o que se observa são evidências de uma hipersensibilidade caracterizadas pelo aspecto reacional, com os granulomas muito extensos e frequentemente agredindo a epiderme. O infiltrado chega até nível de epiderme, penetra a epiderme e, por vezes, leva a erosão e a ulceração. O edema, tanto intersticial como ao nível das células epitelioides, é muito intenso. O arranjo granulomatoso tuberculoide está presente. As células epitelioides são bem diferenciadas, porém o granuloma no seu conjunto mostra uma dissociação muito evidente, principalmente pelo edema, que se manifesta na periferia das células epitelioides. É um edema claro que praticamente como que destrói a célula na sua periferia. Esses pacientes podem apresentar focos de necrose, que por vezes têm as características de necrose fibrinoide e por vezes já lembram o padrão da necrose caseosa, com áreas extensas de perda de estrutura do granuloma e fragmentação nuclear. Os dimorfos de localização intermediária no espectro mostram, do ponto de vista histológico, granulomas extensos, onde as células epitelioides são pouco diferenciadas, dispõem-se em arranjo frouxo e a quantidade de linfócitos é relativamente pequena. Embora por vezes o granuloma possa comprimir a epiderme, não existe agressão ou infiltração inflamatória desta estrutura. A baciloscopia, nestes casos, é bastante evidente, localizando-se os bacilos tanto em nível de ramos nervosos, como em nível de macrófagos e, por vezes, em outras estruturas, como vasos, músculo eretor, bainha de pelo, etc. A tendência dos pacientes dimorfos intermediários e, eventualmente, de alguns dimorfos próximos ao polo tuberculoide é, com o evoluir da doença, na ausência de tratamento,
irem piorando progressivamente a sua condição clínica e baciloscópica, de modo a adquirirem progressivamente características virchovianas. Este paciente, por exemplo, mostra algumas lesões extensas em placas próprias da classificação de morfa. No entanto, ao nível das nádegas, já mostram lesões papulares próprias do polo virchoviano. Então, este grupo é um grupo instável, onde os pacientes podem apresentar piora progressiva de suas características clínicas e baciloscópicas na evolução e que se manifestam clinicamente pelo aparecimento de lesões com características virchovianas associadas a algumas lesões que ainda mantêm o padrão de morfo. Isto é possível se verificar do ponto de vista histopatológico. Assim, neste paciente, cuja fotografia nós examinamos, temos uma biópsia de uma área que lembra um padrão virchoviano, onde não existe nenhum padrão epitelioide, raríssimos linfócitos, e o granuloma é constituído por macrófagos pouco diferenciados, volumosos e sem nenhum aspecto realmente epitelioide. A baciloscopia a este nível é muito rica, mas neste paciente, em outras áreas, definem-se lesões com padrão ainda de morfo. São justamente estas alterações, ou melhor, essa dualidade de alterações granulomatosas que deram a este grupo a designação de grupo dimorfo, pela coexistência, pela concomitância de dois padrões granulomatosos diversos numa mesma lesão ou em lesões diferentes. Alguns pacientes dimorfos de menor resistência vão apresentar um padrão histológico muito característico e peculiar que foi descrito por Ridley. Esses pacientes mostram infiltrados extensos que têm um arranjo muito semelhante ao virchoviano, poupando nitidamente a epiderme, e onde nós identificamos linfocitos formando faixas sobre agregados de células histiocytárias modificadas, porém sem padrão epitelioide. Então, basicamente, nesta forma, nós temos um infiltrado histiocytário que lembra muito o infiltrado histiocytário do virchoviano, porém acompanhando-se de agregados focais ou mantos de células linfóides, cuja natureza e cuja categoria nós desconhecemos. Nesses casos, é muito frequente o envolvimento de ramos nervosos, frequentemente assumindo o aspecto de delaminação perineural. Então nós vemos aqui a delaminação perineural, um infiltrado de macrófagos diferenciados, porém não epitelioides, e uma quantidade razoável de linfócitos.
Esse padrão é um padrão referido por Ridley como próprio de pacientes dimorfos ou borderlines, próximos ao polo virchoviano, recebendo a designação de BL, que significa borderline lepromatoso, segundo os ingleses. A baciloscopia é muito rica, aproximando-se bastante da baciloscopia observada nos virchovianos, tanto ao nível de macrófagos como no interior dos ramos nervosos. O virchoviano constitui um polo bem definido, em que, do ponto de vista histológico, nós verificamos agregados extensos de macrófagos formando focos que confluem, delimitando extensas massas que preservam a epiderme e preservam também uma faixa imediatamente subepidérmica, que é referida como faixa de Unna. Em geral, a epiderme é atrófica, não mostrando cristas epiteliais. O granuloma virchoviano, na sua fase inicial, é constituído por macrófagos volumosos, de citoplasma bastante abundante e núcleos vesiculosos. Na sua constituição, no seu volume, ele não se diferencia muito de uma célula epitelioide. A sua diferenciação da célula epitelioide está em que não assume arranjo granulomatoso, tuberculoide, mostra poucas células de padrão linfocitário e onde o citoplasma, ao invés de ser homogêneo e acidofílico, ele toma um padrão frouxo, meio vacuolar, que em algumas células se torna muito nítido esse padrão, inclusive com essa massa basofílica no interior desses vacúolos, que corresponde à presença de bacilos. A baciloscopia é muito rica nas formas iniciais e nós encontramos bacilos íntegros em grande quantidade. Alguns virchovianos apresentam um padrão de lesões nodulares muito proeminentes, lisas, e no quadro histopatológico apresentam um padrão fusiforme das células, que lembra muito o padrão de um esteocitoma. Nestes casos, estas formas recebem o nome de formas estoides da hanseníase virchoviana. São formas com uma riqueza bacilar muito grande. A tendência do macrófago, que na hanseníase virchoviana fagocita os bacilos, é se tornar progressivamente vacuolar. Os bacilos são fagocitados e permanecem no interior de estruturas chamadas fagossomos. O bacilo, independente do tratamento, tende para a fragmentação e liberação de antígenos. Este é o caminho normal do bacilo de Hansen dentro do macrófago. De maneira que, independente do tratamento, existe fragmentação bacilar no interior dos fagossomos. E a interação entre bacilos, os produtos bacilares e o fagossomo vai provocar
o acúmulo de gordura sob a forma de vacúolos no interior do macrófago da hanseníase virchoviana. Isto ocorre em qualquer fase da hanseníase, inclusive no paciente sem tratamento. Nestes pacientes sem tratamento, ao lado das áreas das lesões onde predominam bacilos mortos, fragmentados, novos focos de bacilos em proliferação vão gerar lesões novas, mais recentes, de modo que a alternância de focos mais antigos com focos mais recentes é muito frequente na hanseníase virchoviana. E, inclusive, uma baciloscopia isolada de uma lesão ou uma biópsia de uma lesão isolada não permite a ninguém conhecer o estadio evolutivo exato da doença, pois a morte bacilar em alguns campos pode correr paralelamente com a proliferação de bacilos em outros campos e o aparecimento de lesões mais novas. De qualquer forma, há na hanseníase virchoviana a tendência a que os infiltrados acabem contendo progressivamente bacilos granulosos, fragmentados, e em consequência disso, o infiltrado vai mudando suas características e as células vão se tornando multivaculadas, como evidências da morte celular, o núcleo vai se tornando piquinótico e vai se caracterizando a célula de Virchow. Este aspecto evolutivo do infiltrado e da célula na hanseníase virchoviana é muito bem evidente em cortes de linfonodos. Nas porções mais superficiais dos linfonodos, predominam macrófagos jovens, que fagocitaram os bacilos que drenam através do seio longitudinal do linfonodo. Esses macrófagos mostram núcleos vesiculosos, nucleolo bem evidente, citoplasma abundante e um ou outro vacúolo. A baciloscopia, nesses casos, vai verificar uma quantidade bastante razoável de bacilos, com predomínio de bacilos típicos. Na medida que os bacilos proliferam e se fragmentam, as células, ainda permanecendo com núcleo vesiculoso e com característica de núcleo vital, vão se tornando multivaculadas, contendo bacilos em grande parte granulosos. Estas células vão se situando na área paracortical do linfonodo, cada vez em situação mais profunda. E, na profundidade, os macrófagos passam a assumir as características da célula de Virchow, com o citoplasma multivaculado, com os núcleos em geral ausentes ou piquinóticos. Nessa situação, predominam bacilos granulosos ou então, em alguns vacúolos, praticamente a ausência de bacilos que foram devidamente metabolizados e desapareceram no sentido de sua evidenciação morfológica. Assim, isso demonstra que a hanseníase virchoviana, em atividade, sem tratamento, ela pode mostrar uma variedade muito grande de padrões celulares e de padrões
de baciloscopia. É muito importante, do ponto de vista evolutivo e para acompanhamento do tratamento, uma classificação da hanseníase virchoviana. Assim, nós temos a hanseníase virchoviana ativa e em progressão. Neste caso, encontramos granulomas com macrófagos jovens, com os núcleos ainda vesiculosos, o citoplasma contendo vacúolos, mas não evidentes. Então, essas características morfológicas do granuloma, bem como a presença de bacilos íntegros, típicos, define a hanseníase virchoviana ativa e em progressão. Na medida que os bacilos se tornam granulosos e os macrófagos tendem à multivaculização, nós vamos evoluindo para a hanseníase virchoviana em regressão. Nesta condição, as células se tornam multivacuoladas e os núcleos tendem à picnose. Isto, em geral, se acompanha de uma fragmentação bacilar e, frequentemente também, da redução do número de bacilos. Porém, é sempre importante, nestes casos, que se procure com cuidado a presença de bacilos íntegros ou típicos, pois a presença desses bacilos fala a favor de franca atividade da hanseníase. E, neste caso, um infiltrado como este, com padrão regressivo, pode representar um quadro de hanseníase ativa em progressão. Disto deriva que, para a classificação evolutiva da hanseníase, é fundamental a avaliação do padrão de bacilos, pois que a presença de bacilos típicos, como vemos aqui, neste conglomerado no interior de um pequeno vaso, fala a favor de uma hanseníase ativa, independente do padrão celular na periferia. Finalmente, quando encontramos um infiltrado com esse padrão multivacuolar, em que a baciloscopia é negativa, nós designamos este processo como hanseníase virchoviana inativa ou residual. É muito comum que, ao lado das células de Virchow, nesses infiltrados, apareçam linfócitos e plasmócitos, principalmente em localização perivascular. Estes elementos aí aparecem como evidências de uma reação imune humoral determinada pela grande quantidade de antígenos que são liberados dos bacilos fragmentados e estimulam uma produção bastante ativa de anticorpos que, no entanto, não tem nenhuma ação sobre a evolução da doença quanto à redução de bacilos. Esta situação de grande quantidade de bacilos fragmentados, gerando uma grande quantidade de antígenos e estimulando bastante a imunidade humoral, pode criar, em grande parte dos pacientes virchovianos, situação imunológica bastante peculiar, onde o indivíduo produz anticorpos
contra os antígenos bacilares, que em geral estão mais concentrados em situação intersticial no interior de macrófagos. Este interstício pode ser o interstício perivascular no derma, pode ser o interstício das vísceras, pode ser o tecido endoneural nos ramos nervosos periféricos e nos troncos nervosos, pode ser a parede muscular de vasos e assim por diante. Pois bem, tratando-se de uma inflamação crônica, evidentemente no território capilar terminal, na hanseníase, deve haver um aumento de permeabilidade que permite, mais do que normalmente acontece, a passagem de anticorpos para o interstício e a união desses anticorpos com os antígenos extracelulares aí presentes. Com isto, a união antígeno-anticorpo cria um complexo a qual se agrega o complemento. E o complemento estimula aquela reação em cascata com progressiva liberação de vários fatores desse complexo que corresponde ao complemento, provocando uma série de ações voltadas principalmente ao estímulo de uma reação inflamatória e a leucotaxia, no sentido de que neutrófilos se dirijam a estes focos e venham fagocitar os complexos imunes. Esta situação ocorre episodicamente em uma grande porcentagem dos pacientes virchovianos, caracterizando o que denominamos como eritema nodoso hansênico. Esse corte histológico, a manifestação histológica desse processo. Aqui temos um vaso da circulação terminal, dilatado, onde as células endoteliais estão tumefeitas, o que tem um significado funcional de aumento da permeabilidade. E em torno desses vasos, nós temos esse ambiente multivacuolar decorrente do infiltrado virchoviano. Pois bem, vemos aqui os neutrófilos na luz do vaso, marginando este vaso, apresentando o fenômeno da diapedese, passando entre as células endoteliais e se dirigindo ao foco de células de Virchow, onde vão seguramente fagocitar os complexos imunes. Esta reação, que aqui vemos em outro slide, apresenta um caráter destrutivo sobre os tecidos, bastante evidente. Em geral, num corte histológico deste tipo de reação, nós vamos ver um edema muito intenso e principalmente focos supurativos. Estes focos supurativos se fazem no interior do infiltrado virchoviano, desorganizando-o totalmente. A expressão clínica desse processo é o aparecimento de pápulas ou nódulos de reação eritematosa e frequentemente supurativa sobre lesões prévias de hanseníase virchoviana que estão em regressão. Estes focos podem ser bastante
intensos. As lesões podem ser bem extensas, a supuração bastante agressiva e muitas vezes nós temos ulcerações. Do ponto de vista histológico, nas reações mais intensas, ao lado dos focos supurativos, nós vamos ter tromboses de pequenos vasos incluídos neste foco reacional, por vezes verdadeiras vasculites dos vasos do plexo profundo dermo-hipodérmico. É muito interessante o fato do comprometimento desses vasos profundos, pois que, como sabemos, estes vasos mais calibrosos não participam do processo inflamatório, a não ser pelo maior afluxo sanguíneo. Na realidade, o processo inflamatório e agudo e na reação de eritema nodoso, logicamente, se processa a partir da circulação terminal. Então, como o antígeno frequentemente encontra-se na parede destes vasos ou no interior das células musculares, ou mesmo no endotélio, ou mesmo no interior de macrófagos, afluem provavelmente anticorpos vindo dos vasos da periferia, né? E que criam uma situação de reação de complexo imune na parede do vaso. Como consequência, há uma exudação de neutrófilos dos vasos da periferia em direção à parede muscular, como aqui a gente vê, dissociando essa parede, frequentemente destruindo-a e estimulando proliferação endotelial e mesmo trombose. Então existe uma vasculite secundária nessa situação. Enquanto as alterações que a gente observa nos pequenos vasos correspondem apenas a uma resposta inflamatória, as alterações nesses vasos maiores definem uma vasculite que chamaríamos de secundária e que frequentemente mostra pela imunofluorescência a presença de elementos do complexo de complemento na parede vascular, demonstrando que aqui seguramente existem elementos do complexo imune. Estas reações, quando provocam este tipo de comprometimento vascular, podem provocar lesões necrotizantes extensas, lembrando muito vasculites que confluem e provocam extensas áreas de comprometimento cutâneo, caracterizando as formas escarióticas do eritema nodoso rancênico. Em alguns casos, os episódios de eritema nodoso se apresentam sob a forma de quadros mais leves, onde a exudação de neutrófilos é pequena, fugaz, e onde, quando fazemos a biópsia, encontramos apenas um quadro de edema com predomínio de um componente mononuclear, representado principalmente por linfocitos. O fenômeno de Lúcio é uma outra patologia reacional que ocorre na hanseníase virchoviana. Em geral, apanha indivíduos portadores de uma hanseníase virchoviana difusa, sem nódulos, sem pápulas, e, ao contrário do eritema nodoso, incide sobre pacientes ativos e em progressão, isto é, pacientes com bacilos típicos e
virgens de tratamento. O eritema necrosante, assim chamado, que é a expressão clínica do fenômeno de Lúcio, caracteriza-se pela presença de máculas eritematosas que rapidamente tendem-se a tornar purpúricas, apresentar necroses e ulcerações. As lesões predominam nos membros e podem ser extensas, provocando grandes erosões e ulcerações, tornando-se um paciente bastante comprometido, como se fosse um grande queimado, com grande perda proteica, líquida e com um caminho aberto para a penetração de outros agentes microbianos. No entanto, as lesões também podem atingir face e, eventualmente, também as mucosas. Do ponto de vista histológico, o fenômeno de Lúcio é um fenômeno predominantemente necrotizante. Observamos aqui necrose da epiderme e necrose ao longo dos focos inflamatórios. Observa-se aqui o aspecto multivacuolar de fundo e a necrose é representada por essa fragmentação nuclear bastante extensa. Em algumas áreas simula mesmo uma vasculite leucocitoclástica. Os vasos mostram uma alteração de viscosidade, com as hemácias se conglomerando e, por vezes, definindo trombos hialinos. Mas, na realidade, existe uma necrose da parede vascular e, provavelmente, uma formação secundária de trombos. É frequente extravasamento de hemácias. A necrose da epiderme, como se vê aqui, a ausência de núcleos, né? Ou núcleos piquinóticos, a perda dos limites celulares, e também, frequentemente, através dessa necrose, se estabelece um plano de clivagem que vai levar à formação de uma bolha subepitelial e depois o destaque total da epiderme. Nesses casos, nós encontramos os bacilos localizados no endotélio vascular. Aqui nós temos um outro slide de fenômeno de Lúcio, onde se vê o destacamento total da epiderme necrótica e vários focos de necrose. Tromboses vasculares e infiltração hemorrágica. E aqui a fragmentação nuclear. O interessante é que, procurando-se no subcutâneo, frequentemente se observa, em casos de fenômeno de Lúcio, vasculites proliferativas com oclusão parcial de vênulas do plexo dérmico subcutâneo. Reações tipo 1 são fenômenos reacionais que se caracterizam clinicamente por tumefação e eritema de lesões específicas pré-existentes e aparecimento de novas lesões, também mostrando edema e eritema. Estas reações são encontradas no grupo dimorfo e no tipo tuberculoide, podendo se desenvolver como episódios, alternando-se na evolução tórpida da doença, ou representarem o único padrão de manifestação da doença através de um ou mais episódios. A interpretação patogênica dessas reações é bastante difícil, havendo controvérsias. Há pacientes Mitsuda positivos, onde a doença se manifesta apenas sob a forma desses episódios reacionais e que tendem à cura espontânea. Outros pacientes com Mitsuda negativo ou fracamente positivo, ao desenvolverem estes episódios reacionais, tendem à piora progressiva do quadro clínico e baciloscópico, assumindo progressivamente características mais virchovianas. Por outro lado, pacientes aparentemente virchovianos podem desenvolver, em qualquer fase do tratamento, episódio
de lesões reacionais que clinicamente mostram características mais tuberculoides, isto é, que fogem ao padrão virchoviano. Estes episódios ocorrem inclusive em pacientes aparentemente inativos. A interpretação patogênica destas reações, como eu disse, é bastante difícil e controversa e não vamos detalhá-la nesta aula. Em linhas gerais, podemos dizer que estas reações podem representar reações imunicelulares a antígenos bacilares ou a episódios de proliferação bacilar. Na primeira situação, significaria simplesmente uma reação imunológica passível de controle através de corticoides. No segundo caso, reativação ou recidiva, necessitando tratamento específico. Do ponto de vista histológico, estas reações se traduzem por reação granulomatosa com graus variados de diferenciação, isto é, desde granulomas de padrão dimorfo, com células epitelioides pouco diferenciadas e raros linfocitos, até padrão tuberculoide. Em muitos casos, o padrão reacional não é identificável histologicamente e deve valer o critério clínico, mas, de modo geral, os granulomas são mais frouxos, observando-se edema intersticial e intracelular. O edema intracelular se manifesta por vacúolos claros e periféricos aos macrófagos. Os granulomas são mal delimitados e, por vezes, a difusa penetração do colágeno por células alongadas, lembrando fibroblastos. Este padrão de reação já foi demonstrado quando discutimos os tuberculoides reacionais e os dimorfos reacionais. As reações mais intensas, como já demonstramos, mostram maior intensidade das alterações referidas, podendo ocorrer focos de necrose ao nível dos granulomas, no interstício e em ramos nervosos, agressão à epiderme, hiperplasia epitelial moderada e, por vezes, ulcerações. Em pacientes dimorfos que na evolução assumiram características semelhantes aos virchovianos, podemos ter em uma mesma biópsia ou em biópsias de lesões diferentes, concomitância de infiltrados virchovianos com granulomas dimorfos, cujo grau de diferenciação pode ser variável. Se a baciloscopia nestas reações for negativa ou mostrar apenas bacilos granulosos, isto pode significar que a reação se faz a antígenos bacilares ou que é estimulada por uma proliferação bacilar incipiente, não detectável histologicamente. Porém, se detectarmos evidências de proliferação bacilar, isto é, bacilos típicos íntegros, seguramente estaremos frente a uma reativação ou recidiva. Por vezes, esse tipo de reação mostra granulomas em que, numa visão inicial, aparentemente enxergamos apenas células epitelioides num padrão dimorfo com escassa quantidade de linfocitos. Porém, um exame mais detalhado vai demonstrar que, em meio a estas células epitelioides, encontramos muitas células multivacuoladas com características de células de Virchow. A baciloscopia vai evidenciar a presença de bacilos, principalmente nessas células multivacuoladas. Na realidade,
estes aspectos histológicos estão simplesmente demonstrando que esse tipo reacional dimorfo ocorreu sobre uma área prévia de um infiltrado com características wilshovianas. Demos ênfase a esses padrões mistos de células epitelioides alternando-se com células de Virchow, justamente para demonstrar que o grupo dimorfo recebeu este nome por esta circunstância de, eventualmente, poder existir numa mesma biópsia ou em biópsias de lesões diferentes, padrões granulomatosos diversos, isto é, padrões mais tuberculoides, alternando-se com padrões virchovianos. No entanto, isto é uma eventualidade. O grupo dimorfo, do ponto de vista histológico, é representado principalmente por uma progressiva indiferenciação da célula epitelioide, por uma redução do número de linfócitos e por um aumento progressivo do número de bacilos.